Bom, pessoal, estamos de volta para mostrar esse mapinha aqui que é muito interessante, porque ele trata justamente do tamanho dos módulos fiscais no Brasil. Tá? Então percebam que aqui, quanto mais afastado dos grandes centros, maior é o tamanho dos módulos fiscais, ok? Então essa parte que está de verde mais escura, eu tenho aí o módulo fiscal variando de 100 a 110 hectares, tá certo? Enquanto que, se a gente for pegar o sul ou o sudeste, nós temos módulos fiscais bem menores, tá certo? Deixa eu explicar melhor isso para vocês e tentar explicar melhor por que essa diferença acontece. Imagina que você tem uma propriedade no interior de São Paulo, relativamente próximo à capital, a 100 quilômetros da capital São Paulo. Imagina que eu tenho solo que aqui no Brasil a gente chama de terra roxa, tá? Que são os solos mais férteis do país. Imagina que eu tenho um terreno relativamente plano, com uma boa disponibilidade de água. Eu tenho a minha propriedade, ela é próxima de rodovias, próxima de via de escoamento e, obviamente, é próxima de um grande centro consumidor que é São Paulo. Pensa comigo, a quantidade de hectares que eu vou precisar para poder produzir e sustentar a minha família é muito menor do que a quantidade de hectares que eu vou precisar no interior da Amazônia, concorda? Onde eu tenho uma dificuldade muito grande para poder vender os produtos, onde eu vou ter um problema com o solo, porque o solo da Amazônia não é um solo rico, tá? É um solo que se sustenta do que a própria floresta produz. Tá? Então percebam, as condições de produção no interior da Amazônia vão ser condições bem mais difíceis, bem mais desafiadoras, bem mais precárias do que as condições de produção a 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, isso significa que, depois da avaliação dos engenheiros do INCRA, a galera vai chegar à conclusão de que, olha, o tamanho do módulo fiscal no Sudeste, em São Paulo, ou em municípios do entorno, né, em municípios do entorno, efetivamente, porque em São Paulo, na cidade de São Paulo, não vai haver áreas rurais, obviamente, nos municípios do entorno, é um tamanho de módulo rural, módulo fiscal, perdão, relativamente pequeno, porque em pouco espaço eu consigo produzir o suficiente para sustentar essa família de 4 pessoas adultas, tá certo? E enquanto isso, lá no interior da Amazônia, as condições são diferentes, então o módulo fiscal precisa ser bem maior. Entenderam? Espero que tenha ficado claro aí. Aí está de novo o mapa, né? Mostrando para vocês, né? a, como é a distribuição dos módulos fiscais no Brasil. Tá? Reforçando mais uma vez que para o norte, principalmente, o tamanho, e no Nordeste, o tamanho desses módulos fiscais são maiores, na medida em que você vem aqui para o litoral, para próximo do litoral dos grandes centros, os módulos fiscais vão ficando menores. Tudo bem? Bom, qual é a aplicação do módulo fiscal? Bom, o módulo fiscal ele foram estabelecidos esses parâmetros aqui para a sua aplicação. As pequenas propriedades são os imóveis rurais que têm entre 1 e 4 módulos. A média, entre 4 e 15. E a grande, a partir de 15 módulos fiscais. Então, se você tem uma propriedade que ultrapassa 15 módulos fiscais, significa que ela é uma grande propriedade. Uma coisa importante aqui: as pequenas e médias propriedades não podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária. Tá certo? Então, por exemplo, se você quiser ter um sítio ou uma chácara para usos e frutos da sua família, se ele não ultrapassar 15 módulos rurais, tudo bem, você não precisa produzir nada, você não precisa se preocupar com nada, porque não vai ser, ninguém vai mexer no seu patrimônio. Tá? Ele vai ficar lá, tá certo? A não ser que você venda, se desfaça, morra, você vai continuar sendo dono. Ele não pode ser desapropriado em hipótese alguma para fins de reforma agrária. Agora, se você tem uma terra que ultrapassa os 15 módulos fiscais,
você tem que provar que aquela terra é produtiva, efetivamente. E aí você tem que obedecer a esses critérios aqui em cima, o que é uma terra produtiva, tá certo? Então ele vai ter que obedecer a esses padrões, obedecer a esses requisitos, se você não quiser correr o risco de a sua terra ser usada para fins de reforma agrária. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos entender agora como é que funciona esse processo de desapropriação, né? Porque muita gente acha que o governo vai lá, expulsa o proprietário, né? Vende a terra, ou melhor, doa a terra para o sem terra ou para um produtor rural qualquer e as coisas ficam por isso mesmo. Não é assim que funciona. Vamos tentar entender lá? Ó, o processo de desapropriação, tá, ele obedece aqui a esses requisitos. Primeiro, a terra está tendo um aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis está acontecendo, ou seja, água, o que o cara está fazendo aqui, né, com essa terra. Eu estou observando as disposições que regulam as relações de trabalho, ou seja, o camarada, ele pratica trabalho análogo à escravidão, alguma coisa assim. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, a exploração ela é benéfica, né? Se isso aqui, né, está acontecendo, beleza, eu começo. Se isso aqui não está acontecendo, perdão, se o aproveitamento não é racional, se a utilização dos recursos naturais é mal feita, se não estão sendo observadas as disposições que regulam as relações de trabalho e aquilo que está sendo explorado, tá, não favorece o bem-estar de todos, do proprietário e do trabalhador, tá, essa terra ela pode vir a ser desapropriada para fins de reforma agrária. Tá? E como é que acontece esse. Então, só, desculpa, recapitulando. Se eu não estiver produzindo o suficiente, se eu não estiver cuidando do percentual que eu preciso cuidar da mata nativa, se eu não estiver cumprindo as exigências, as regras das relações de trabalho com os meus trabalhadores, tá? E se eu não estiver produzindo algo que gere efetivamente o bem-estar de todos, tá? Essa terra passa a correr risco de ser desapropriada para fins de reforma agrária. O que obedece ao seguinte critério: uma vez que isso é provado, tá? Uma vez que a inapropriação do uso da terra é aprovado, o que o governo faz? O governo vai lá e paga, ele indeniza o proprietário, ele não é expulso da terra. Tá? Ele é indenizado de acordo com o valor venal, ou seja, o valor que consta no documento, e aí acontece uma chiadeira dos proprietários, porque muitos querem fazer especulação fundiária com o valor da terra, porque usam a terra como reserva de valor, mas aí o governo vai lá e paga o valor que está registrado no imposto, efetivamente, tá certo? E é inclusive sobre esse valor que o proprietário pagou todos os anos de impostos lá. Então, o governo vai e indeniza esse proprietário pelo valor que aparece ali, tá certo? Depois disso, essa terra passa para a administração do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e vira ali um assentamento do INCRA, tá certo? O INCRA vai distribuir as terras para os trabalhadores que constam nas listas cadastradas, certo? E, a partir dali, o INCRA gerencia a produção, é criada uma cooperativa e o INCRA gerencia a produção dos trabalhadores, tá certo? 2 anos depois, eles começam a pagar pela terra. É um pagamento parcelado, algo muito semelhante ao que se faz com a casa própria, mas o trabalhador paga pela terra, se eu não me engano, o prazo é de 20 anos, tá? E ele só obtém o título definitivo, tá, de propriedade caso ele faça a quitação total, tá certo? Então, percebam que é bem trabalhosa e bem burocrática esse processo de desapropriação de terras no Brasil. Tudo bem? Não é simplesmente chegar lá, expulsar o proprietário e botar o sem terra para dentro. Não é assim que funciona. Há problemas com isso? Claro que há, tá certo? Há problemas dentro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, há problemas dentro do INCRA,
Tá? Muitos trabalhadores que vão para os assentamentos do INCRA vendem a terra para terceiros sem documento, sem nada. Tá? Há todos esses problemas, tá certo? Agora, a reforma agrária é algo necessário no Brasil. É, não só já passou da hora há muito tempo, né? Não só para corrigir essa distorção histórica, mas também para melhorar a qualidade e a oferta de alimentos que chega até a nossa própria mesa, né? Porque, como eu disse, hoje o agronegócio ele é super valorizado, tá certo? Bom, e não é por conta dos problemas que existem dentro desse processo de desapropriação e redistribuição de terras que a gente vai desistir de tudo, né? Que a gente vai acabar com os programas. Eu sempre digo isso nas minhas aulas. A gente tem uma visão muitas vezes muito fatalista, né? Para aquilo que de repente nos convém. Se algo não está bom, então a gente acaba com tudo porque não vai funcionar, né, de jeito nenhum. E não é assim. Né? Por que, que a gente não pode consertar? Por que, que as coisas não podem ser consertadas? Né? Então, se há problemas dentro desse processo, por que a gente não pode melhorar a fiscalização? Por que a gente não pode, né, fazer as coisas andarem bem? Tá certo? E corrigir uma distorção histórica e melhorar as coisas para todo mundo, né? Para a economia do país, para o cidadão urbano, que de repente vai ter uma oferta de comida, de alimento tradicional melhor, né, em maior quantidade, com melhor qualidade, certo? Finalmente, como eu disse, corrigir uma distorção histórica na medida em que muitos países, a grande maioria dos países desenvolvidos, fizeram essa reforma agrária e o Brasil, né, até hoje, nem sinal, não chegou nem perto. Tudo bem? Valeu, galera. Forte abraço.